A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou acompanhá-los nesse momento de estudo da maravilhosa Palavra do Senhor. E estou aqui, claro, sempre muito bem acompanhado do nosso professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, irmão Peter, a paz do Senhor, irmão Jairo, que está na nossa técnica, e a todos os nossos queridos espectadores, professores, alunos da nossa querida escola dominical. Hoje, segunda-feira, 29 de setembro, do ano da graça de Deus, de 2025. Gente, estamos iniciando um novo trimestre, o quarto, o último deste ano. Espero em Deus que sejam estas preciosas lições um verdadeiro aprendizado para cada um de nós. E vamos estudar durante todo esse trimestre sobre a tricotomia humana, espírito, alma e corpo. O homem na cruz, por meio de Jesus Cristo, ele foi restaurado a Deus. Ele teve a oportunidade da reconciliação com Deus, a saber, todo aquele que aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Haverá um processo de restauração plena em nossas vidas, a começar pelo espírito e alma, e este corpo que agora ainda é e está corruptível, ainda é e está mortal, ele se revestirá da incorruptibilidade. Jamais se corromperá depois. Ele se revestirá da imortalidade. Jamais morrerá depois. Tudo isto a partir do arrebatamento da igreja. Até lá, estaremos nesse processo de aperfeiçoamento, né? Até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Por aí se vê que muito teremos a aprender durante todo esse trimestre. O comentarista, no meu modo de ver, né, não tenho outra lembrança, mas me parece que ele é bem novo nessa grade de comentarista. É o pastor Silas Queiroz, ele é da Assembleia de Deus de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, no norte deste país. Então, queridos, que esse trimestre seja uma verdadeira bênção e um verdadeiro aprendizado para todos nós. O irmão Peter voltará agora ao microfone para dar os avisos da semana e já entrar de maneira direta na nossa lição. Irmão Peter. Irmãos, nós somos a primeira igreja Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Você é nosso convidado mais do que especial para participar conosco dos cultos. De segunda a sexta, 8 horas da manhã, nós temos a nossa consagração na direção do Círculo de Oração, que tem sido maravilhoso. Às terças-feiras, às 19h30, nosso culto de doutrina, culto de ensino. Quintas-feiras, também aqui no nosso templo, às 19h30, nós temos o culto clamando pelas causas impossíveis. E aos domingos, 8h30 da manhã, nossa querida Escola Bíblica Dominical. E à tarde, nosso culto vespertino de louvor e adoração ao Senhor, às 17h45. Além disso, nós temos a nossa programação no YouTube, através do canal da Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Meio-dia, de segunda a sexta-feira, nós temos o nosso momento de oração com o nosso pastor presidente Elvis Rocha. Além disso, nós temos diversas programações. Siga-nos nas redes sociais, acompanha lá no YouTube, curta, comenta, compartilha também o nosso Instagram da Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica. Eu tenho certeza que você será abençoado. Nesse trimestre, o último trimestre aí do ano de 2025, nós estudaremos sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E hoje nós iniciamos a nossa primeira lição, que tem o seguinte título: O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Lição essa que vai ser ministrada no dia 5 de outubro de 2025 na Escola Bíblica Dominical. O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E assim diz o texto áureo: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo
sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo 1, dos versículos 26 a 28, no capítulo 2, nos versículos 7 e 18, e também do 21 ao 23. E assim diz a palavra do Senhor. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. Agora versículo 21 ao 23. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Os objetivos da nossa lição, contidos aqui no nosso plano de aula. Primeiro objetivo: levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. Segundo objetivo: ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do homem. Terceiro objetivo: conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar as demais. A palavra-chave dessa lição é tricotomia. E na introdução assim diz o comentarista: Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, conforme lemos em Gênesis 1, 27 e 28, como um ato de coroamento de sua criação, e fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os demais seres viventes, muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais em Gênesis 1, 24. O homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural, Gênesis 1, 26. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra e pelo sopro de Deus em seus narizes, conforme Gênesis 2, versículo 7. Neste trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Pastor Mário. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, diante do que já foi lido aqui, já chegamos à conclusão de que teremos um trimestre de muito, muito aprendizado. Porque o ser humano é a obra-prima de Deus, é a coroa da sua criação. O homem dotado de toda a inteligência dada por Deus. O homem que tem em si espírito, alma e corpo. E esse espírito os animais não têm. Veja que tudo Deus foi criando pelo poder da sua palavra. Haja isto, haja aquilo outro, e as coisas foram acontecendo de maneira sucessiva. E é claro, sobrenatural. Mas para o homem, ele não disse haja.
ele disse: façamos. Aqui observamos Deus como Elohim, o Deus trino, o Deus plural, composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Tanto é que ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E o que é interessante, que ele forma o homem com as suas próprias mãos, tirando do pó da terra. Que escultor foi o Senhor nosso Deus, não é verdade? Imaginem que escultura ele projetou na terra, ele fez, e depois ele sopra no nariz daquele homem, e este fôlego é a sua vida. Este homem torna-se alma vivente. Mais na frente, da costela deste homem, Deus prepara uma mulher para lhe servir por adjuntora, companheira, auxiliadora. E assim, a partir daí, este casal forma famílias, núcleos, sociedade, nações, países, daí por diante. É por isto que no versículo 24 do capítulo 2 de Gênesis está escrito: deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Daí filhos, daí família, núcleos familiares, repetindo, e aí se forma sociedade. A família é a célula máter desta sociedade. E este homem agora, nós iremos analisá-lo parte por parte, não somente da maneira como ele foi formado, as divisões que há entre este corpo, esta alma e este espírito. O corpo totalmente material, espírito e alma já são imateriais. E mesmo sendo imateriais, mas há diferença de uma parte para a outra parte. A doutrina sobre o homem ela é muito vasta, ela é muito imensa. E o que é interessante, senhoras e senhores, conforme está aqui em Gênesis 21, 26 a 28, este homem foi formado por Deus para ser o seu imediato. Ou seja, Deus, o Senhor maior, e o homem, o Senhor menor. Deus, o Senhor com S maiúsculo, e o homem, Senhor com S minúsculo. Entretanto, este homem pecou, e a partir daí ele perde todo este seu senhorio, porque já disse Jesus: quem comete pecado torna-se escravo do pecado. João 8:34. E o apóstolo Paulo disse que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, e por isto todos pecaram. Romanos 5:12. E Paulo diz mais, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Sendo assim, o pecado vindo ao mundo corrompe este homem, mortaliza este homem, e este homem agora fica deteriorado. Ele perde o seu poderio, o seu senhorio, de senhor ele vira escravo, e o seu lugar é ocupado por Satanás, que torna-se então este pequeno senhor que está por aí dominando esses sistemas malignos no mundo. É por isso que Paulo chama de Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. Mas verifique, esse Deus do século está com D minúsculo. E Jesus o chama de príncipe deste mundo, João 12:31. Então veja que ele tem poderes. E é ele que governa todos esses sistemas malignos que há no mundo, até que seja derrotado, destruído, condenado e castigado eternamente. Mas, voltando ao homem, este homem precisa um dia ser restabelecido plenamente. E isso ocorrerá quando a trombeta tocar. Aquele que aceitou a Jesus como Salvador terá o seu corpo restaurado plenamente. E aí
a fusão será completa. Espírito, alma e corpo plenamente restaurados. Daí esse texto áureo maravilhoso. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a partir daí, tudo será pleno, tudo será eterno, tudo será restaurado. Por aí se vê que muita coisa teremos a aprender, não somente nesta lição, mas em todas as demais, num total de 13. Vamos então agora, meus amados, ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da nossa lição, a tricotomia humana, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, doutrina e teologia. Segundo subponto, a tríplice natureza. E terceiro subponto, físico e espiritual. Faremos, como de costume, a nossa leitura direta. Primeiro subponto, doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Gênesis 1, de 26 a 29, 2, 15, Salmos 8, 3 e 9 e Efésios 1, de 3 a 6. No campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio e para onde vai? Em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs, um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada. Como lemos em 1 Coríntios 2, de 1 a 16, 2 Timóteo 3 a 16, 3, 16 e 17 e Hebreus 4, 12. Segundo subponto, a tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Essas 3 substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em Deuteronômio 4:9, Salmos 42:11, Daniel 7:15, Zacarias 12:1, Mateus, Lucas e 1 Coríntios. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição, como nós podemos ver em Lucas 24:39, João 12:27 e Lucas 23:46. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentada no ato de formação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Terceiro subponto, físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, que é Espírito, João 4:24, foi constituído de uma combinação única, o elemento físico, pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente, diferente de todos os demais. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Salmos 33, 6 e Hebreus 1, 13 e 14. Os animais não possuem a parte imaterial que há no homem, alma e espírito. A alma do animal, sua vida, se restringe ao corpo e se esvai com ele. Levítico 17, de 12 a 14. Já o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, é sha'im, no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Pastor Mário. Eis aí, portanto, queridos, uma maravilhosa exposição do nosso comentarista. Então, observamos no primeiro momento que o homem, ele se diferencia dos animais de maneira completa,
Porque os animais só têm apenas o lado corpo, ao passo que o homem tem o corpo, tem a alma e tem o espírito. O corpo é a parte material que do pó da terra surgiu. Já a alma e o espírito vieram do sopro de Deus. Quando Deus soprou, projetou no homem essas duas vidas, podemos assim dizer, a alma e o espírito. Essa tricotomia está em toda a Bíblia Sagrada, mas de maneira muito mais específica no Novo Testamento. Hebreus 4, 12 e também aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23. O escritor aos Hebreus foi muito claro quando disse assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Veja que aqui a Bíblia está falando de alma, espírito, e quando fala do corpo, ela está falando de juntas, medulas, etc. Né? Em 1 Tessalonicenses 5, 23, o que é que Paulo disse? Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que a Bíblia é muito clara em afirmar que temos, né, essa tríplice situação em nossas vidas: espírito, alma e corpo. O título do primeiro subponto, irmão Peter. Doutrina e teologia. Por que doutrina e teologia? Porque a doutrina sobre o homem está em toda a Bíblia Sagrada, a partir da formação de Adão. Lendo os versículos 26, 27, 28 do capítulo 1, você encontra ali Deus falando: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E a partir daí, Deus o coloca como dominador na natureza, dominando os animais, criando as coisas, falando as coisas. Veja que todos os nomes que temos na natureza nos foi pronunciadas pelo Adão, por Adão, o nosso pai, não é? E ali também Deus determinou que ele, ao lado de sua mulher, crescessem, frutificassem, enchessem a terra, olha só. Ou seja, eles gerariam vidas. Conforme está em Gênesis capítulo 5, versículo de número 4, a Bíblia diz que Adão morreu com 930 anos e gerou filhos e filhas. Então veja que, a partir deste casal, os núcleos familiares foram se formando, não é? E este homem, ele foi feito por Deus não somente para administrar a natureza, isto é, ser o imediato de Deus no administrar o Éden e a natureza em si, como também ele foi feito para adorar a Deus, servir a Deus, amar a Deus, seguir a Deus. Olha só. Então veja que este homem foi feito com esta finalidade. O pecado veio, corrompeu, o tornou escravo, e a partir daí uma guerra reída surge. E ela existe até agora e ainda prosseguirá por muitos e muitos anos, até que o diabo seja definitivamente destruído, condenado e castigado eternamente. Conforme o comentarista já disse aqui, então, na teologia sistemática, a doutrina do homem se chama antropologia bíblica. Mas existe essa matéria também no seu lado social nas universidades. Antropologia. Antropologia. Daí existem os antropólogos, porque antropo aqui quer dizer homem, e logia, estudo.
Então veja que o homem ele é objeto de estudo há milênios, e cada vez mais ele continua cheio de suas complexidades, porque o homem ele não é só físico, o homem ele é moral, o homem ele é espiritual, o homem tem partículas da eternidade, ele veio, o seu espírito e alma veio de lá, vieram de Deus. E veja que, por conta do pecado, a morte veio ao mundo e para que a morte se instalasse, vêm as enfermidades. Daí, a medicina entrar em ação. E veja como a medicina até hoje estuda as partículas humanas. E por mais que a medicina estude, nada sabe. Só estão engatinhando. E este homem continua sendo objeto de muitos estudos, de muitas especulações, isso sem falar da sua inteligência dada por Deus, capaz de fazer tudo isso que vocês observam aí, aviões voando, essa tecnologia através da televisão, da internet, rádio, jornais, revistas, né? Ciências multiplicadas, como disse Daniel no seu livro, capítulo 12, versículo 2. Enfim, este homem foi feito por Deus para dominar o mundo. E mesmo sendo hoje escravo do pecado, olhem do que ele é capaz, né? Daí Deus tem até que bloquear muitas coisas para que eles não se extrapolem, até que chegue a época da perfeição, quando este homem em Deus será plenamente restaurado. Qual é o segundo ponto? Segundo subponto? A tríplice natureza. Conforme já disse aqui anteriormente, né? Este homem, ele é composto de uma tríplice situação, né? Ele tem espírito, ele tem alma e ele tem corpo. Esta alma dele é todo o seu envolvimento intelectual, é o seu ser, é a sua pessoa, né? Por meio do corpo, a alma entra em contato com este mundo, com seus 5 sentidos: visão, olfato, audição, paladar, tato. Já por meio do espírito, a pessoa deste homem, a alma deste homem, entra em contato com Deus para adorá-lo, honrá-lo, servi-lo, amá-lo, segui-lo e adorá-lo. Entendeu? Agora, quando este homem não tem Deus, esse espírito morre. É por isso que você vê por aí afora pessoas mortas espiritualmente, que só têm atenção para este mundo. Não estão despertados para Deus, porque estão mortos espiritualmente. Somente o poder do Evangelho é que o faz capaz de restaurá-lo, ressuscitá-lo espiritualmente e, por meio do Espírito, esta alma voltar a ter contato com Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 14, 15, ele disse: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Mas o que é interessante é quando Paulo diz: e este mesmo Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nossos espíritos, quando ouvem o Evangelho, né, ele se desperta ao receber, ao aceitar. E esse espírito vivo agora, ele é o meio pelo qual a minha alma adora a Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Somente a palavra de Deus pode isto fazer: restaurar o espírito do homem para Deus. E esta palavra, quando isto ocorre, também restaura a alma e até o próprio corpo, curando-o quando necessário. Terceiro subponto: físico e espiritual. Então, se conclui esse segundo ponto. O homem, ele é físico, o homem é espiritual. Como físico, ele tem corpo, né? E como espiritual, ele tem alma e espírito, que aqui já foram declarados e ensinados. E você, a tua pessoa, a tua alma fica entre esses dois seres, né? O homem exterior,
o corpo, e o homem interior, a carne. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, por exemplo, Paulo disse: enquanto o nosso homem exterior, que é o corpo, se corrompe pelo tempo, pelas doenças e, por fim, pela morte, o nosso homem interior, contudo, se renova. Olha aí. Porque ele é renovado pela palavra de Deus, que o alimenta diariamente. O mesmo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, ele disse que a briga é constante entre a carne e o espírito, o homem exterior e o homem interior. Por quê? Com a vinda do pecado, ficamos escravos do pecado e voltados para os prazeres que o pecado traz à carne. E isso traz uma luta reída, porque enquanto o nosso corpo, por conta do pecado, busca os prazeres carnais do mundo, o nosso espírito se angustia, porque o que o espírito quer é louvar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, seguir a Deus. Está entendendo? Então essa guerra é reída. É por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha agora, porque na verdade o espírito está pronto. Pronto para quê? Para servir a Deus, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, para ser crente de verdade. Entretanto, a carne é fraca, sempre tendenciosa, sempre com tendências de cair aqui, ali, mais na frente. Daí Jesus ter deixado essas receitas poderosas: vigilância e oração. Amados, é uma luta reída. Pensem numa balança, daquelas balanças antigas de 2 pratos, com um fiel no meio, né? Assim mesmo é a carne e o espírito. Se o prato da carne está mais pesado, aquele prato baixa e o outro lado sobe. Se o espírito está mais pesado, aquele prato desce e o outro sobe. Isso quer dizer o quê? Quando se dá muita vazão à carne, o espírito é sufocado. Mas quando se dá muita vazão ao espírito, a carne é sufocada. E essa briga não pode parar. Que o espírito sempre esteja mais robustecido do que a carne. Espírito robustecido é aquele espírito que adora, que busca, que cultua, que tem prazer nas coisas de Deus. É o que Paulo disse: o meu homem interior tem prazer na lei do Senhor. Mas a lei do pecado que habita em mim faz com que eu pratique o mal que eu não quero praticar. Em vez de praticar o bem, pratico o mal. O mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, é isto que eu faço. É a lei do pecado reinando em nosso ser exterior. Daí se faz necessário uma vida de consagração, de santidade, de busca diante de Deus, para que nosso espírito esteja sempre bem robustecido, bem alimentado, para que ele possa sobrepujar a nossa carne. Daí Paulo dizer: estou crucificado com Cristo. Estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo chegou a este estágio maravilhoso, que eu e você também possamos chegar. Que lado está vencendo em você? O teu homem exterior, carne, ou o teu homem interior, espírito? E neste meio está a tua alma, o teu eu, o teu entendimento, o teu intelecto, né? Que você seja um crente de verdade. Leve o teu espírito a adorar a Deus por meio da leitura da Bíblia, oração, consagração, jejum. Coisa linda, né? Quanta coisa a aprendermos. Vamos agora ao segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto da lição: a distinção entre alma e espírito. Ela tem 2 subpontos. Primeiro subponto, a alma, e segundo subponto, o espírito. Primeiro subponto, a alma, do hebraico nefesh e do grego psique.
Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia. Possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20. Alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais, Gênesis 1:24, e significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo. Procedente do sopro de Deus, em Gênesis 2:7, a alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal, como dizem Daniel 12:2, Mateus 25:46, Lucas 16:22-25 e Apocalipse 20, versículo 4. Ela é dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, Gênesis 1:28, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes, Gênesis 2:15-24 e Gênesis 3:8. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem de Deus, como vimos em Gênesis 1:26. Segundo subponto, o espírito, do hebraico ruach e do grego pneuma, o espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Hebreus 12:9 e João capítulo 4, versículos 23 e 24. Junto com a alma e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior, que na linguagem do apóstolo Paulo aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior. Romanos 7, 22-25, 2 aos Coríntios 4, 16-18 e Efésios 3, 16-19. Como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários, à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida, recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou pessoa. Pastor Mário. Espetacular, não é, irmãos? Como eu fico encantado com tudo isto. Com o que Deus fez, com o que Ele criou. Uma coisa linda, não é? Então vocês estão vendo aí, primeiramente, o que é a alma. A alma do animal é somente a vida dele física. Nada mais além disso. Mas a alma do homem é vida também, sendo que dotada de inteligência. A alma do homem tem razão. A alma do homem tem vontade. A alma do homem tem emoção, tem sentimentos. O animal vive de instintos. O animal não raciocina, não tem razão. O animal, ele não entende as coisas. Já a alma do homem, é o que eu acabei de dizer, ela raciocina, ela tem a razão, sabe? Ela tem vontade e ela tem emoção. E tudo isto é gerado pelo espírito, que é o segundo subponto aqui. Por meio da alma, lembra que eu já falei no tópico anterior? Por meio do corpo, a alma entra em contato com este mundo. Porque se a alma não estiver no corpo, o corpo fica inerte. Vocês se lembram de Adão ainda no pó da terra? Enquanto ele não recebeu o fôlego da vida vindo de Deus, ele era um corpo inerte ali, somente esculpido na terra. Assim é um corpo quando a alma e o espírito saem dele. Tanto é que é necessário que esse corpo seja imediatamente sepultado, porque entrará em processo de decomposição. Está vendo? Então, o que está dentro desse homem, deste ser humano, é a alma e o espírito.
E esta alma é que raciocina em nossa cabeça, que exerce a vontade em nossa cabeça e que emociona a nossa cabeça. Daí o termo hebraico nefesh e no grego psique. Se essa mente, esse psique estiver doente, o corpo adoece também. Daí um termo para certas doenças psicossomáticas, porque psique é a alma e somos é o corpo, no grego. Psique, alma, somos, corpo, psicossomático. Tá vendo, queridos? Então é por isso que lá em Ezequiel 18:4, olha o que o Senhor Jeová disse: todas as almas são minhas, tanto as dos pais quanto as dos filhos. Mas olha agora, a alma que pecar, essa morrerá. Veja que aqui ele não está falando do corpo, porque a alma é que leva o corpo a pecar ou a se santificar. Depende do que essa alma está recebendo e de onde está recebendo. Está vendo, queridos? Já o espírito é o homem interior. Assim como o corpo é o homem exterior, pense nesse homem, né? Olhos, ouvidos, nariz, boca, mãos, pés, né? Os sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato. Então a sua alma, o teu intelecto, a tua pessoa, sente tudo isso através do corpo. Vamos imaginar isso no lado espiritual. Pelos olhos do espírito, a nossa alma vê Deus. Pelos ouvidos do nosso espírito, ouvimos a voz de Deus. Está entendendo? Pelo nosso paladar espiritual, sentimos o paladar da palavra de Deus. Olha aí. E o tato? É o calor da presença de Deus. Ou os calafrios das presenças malignas. Está vendo? É por isso que Paulo disse que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, no nosso espírito, que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele faz com que o nosso espírito receba dele a mensagem, transmita para a alma essa mensagem, e a alma transmite essa mensagem para o corpo, e o corpo executa. Ou seja, vai orar, vai jejuar, vai se santificar, vai ler a Bíblia, vai servir a Deus, adorar, honrar, amar, seguir, adorar, enfim, obedecer. Agora, se esse espírito está morto, de onde essa alma está recebendo as mensagens? Do maligno. É por isso que os seres humanos levam o corpo a pecar. Esses prazeres do mundo, toda pecaminosidade, é porque essa alma não está recebendo de Deus, do seu espírito, a mensagem de salvação. E sim, coisas malignas estão sendo transmitidas para o nosso corpo por meio da alma. Vou fazer aqui uma comparação muito singela, muito simplória, mas vocês entenderão. Até o que o comentarista disse sobre o pastor Antônio Gilberto, quando ele falou que o espírito alimenta a alma e a alma alimenta o corpo. Vamos fazer aqui uma metáfora, um automóvel, por exemplo. Principalmente quem é motorista, quem entende de mecânica sabe disso. O automóvel, a sua parte externa é como se fosse o corpo. A bateria é como se fosse a alma. E o gerador é como se fosse o espírito. O carro tem uma peça chamada gerador, que joga energia para a bateria. E aquela bateria, de posse dessa energia, faz toda a carroceria do carro girar, né? Vira o motor, acende luzes, projeta sons, até imagens hoje em dia, porque já pode instalar televisão dentro do carro, é ou não é? Mexe com os vidros, baixa, sobe aquele negócio todo. Tudo é feito pela bateria, não é?
Mas essa bateria está sendo alimentada pelo gerador. Se o gerador pifar, a bateria vai ter energia ainda por algum tempo. Mas na hora que ela pifar, também acabar tudo, o carro não vai sair mais do lugar. Tá vendo? Então o gerador joga energia para a bateria joga então toda a energia para o corpo e faz o automóvel funcionar. Assim é a nossa tricotomia. O espírito recebe do céu a mensagem, joga essa mensagem de vida para a alma, e a alma joga essa mensagem de vida para o corpo, e o corpo santifica, o corpo obedece, o corpo ora, o corpo jejua, o corpo fica verdadeiramente crente, né? Porque isso aqui é uma cadeia, é uma sintonia do céu para o espírito, do espírito para a alma, da alma para o corpo e do corpo para a prática, para a vivência, para a execução. O corpo executa o que recebe da alma e a alma executa o que recebe do espírito. A tua alma está recebendo de onde? O quê? Porque o que vier, a tua alma vai jogar para o corpo e o teu corpo vai executar. Tome cuidado. Porque se a alma receber mensagens pecaminosas, vai levar o teu corpo a pecar. E o salário do pecado é a morte. Morte aqui significa castigo eterno. Mas se você está crente, o teu espírito vai receber do Espírito Santo a mensagem. A tua alma recebe essa mensagem, se santifica também e joga essa santidade para o corpo. E o corpo vai exercer a prática salvífica. Aí vem o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso em Romanos 6, 23. Que coisa linda, né? Que coisa linda o que Deus faz. Então, queridos, a nossa carne luta contra o nosso espírito. O nosso espírito luta contra a nossa carne. Que possamos estar sempre firmes em Deus, viu? Sabendo que Deus está cuidando de cada um de nós. Preserve-se diante dele. Que o teu espírito continue bem robustecido, recebendo do Espírito Santo as divinas mensagens, passando para a alma para o corpo executando, e esses três juntos permaneçam irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensem nisto e pratiquem a Bíblia em vossas vidas. Daí aquela famosa máxima, né? Creia na Bíblia e seja salvo. Leia a Bíblia e seja sábio. Pratique a Bíblia e seja santo. Terceiro ponto e seus subpontos. Terceiro ponto da lição, a interação das três dimensões. Primeiro subponto, corpo, afetos e somatização. Segundo subponto, equilíbrio e saúde. Então faremos a leitura dos dois subpontos. O primeiro subponto, corpo, afetos e somatização. O corpo, do grego soma, é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito. Empregando o vocábulo coração, do hebraico leb e do grego cardia, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma, Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto, em Provérbios 15, 13. O coração com saúde é a vida da carne, Provérbios 14, 30. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos, Provérbios 17, 22. Identificados como doenças psicossomáticas a partir do século XX, muitos problemas físicos decorrem das crises da alma e também do espírito, inclusive pecados, conforme Salmos 31, 9 e 10 e 32, de 1 a 5. E como tem se multiplicado em nossos dias. Segundo o subponto, equilíbrio e saúde.
Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Provérbios 18, 7 e 21, de 21 a 23. Ela tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Tiago 3, 6. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando corpo, alma e espírito de toda espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Colossenses 3, de 5 a 9 e Efésios 4, 25 a 32 e Efésios 6, versículo 18. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem, no máximo aliviam sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Efésios 4, 31, Colossenses 3, 8, Tiago 4, de 6 a 10, 2 Crônicas 7, 14 e Isaías 53, versículos 4 e 5. Pastor Mário. Meus queridos e amados companheiros, estamos aqui diante de uma situação profunda e complexa ao mesmo tempo, não é? Preste muita atenção aqui. Qual é o primeiro subponto? Corpo, afetos e somatização. Tá vendo? Corpo, afetos, somatização. O que está acontecendo com as nossas almas e com os nossos espíritos? Estão saudáveis diante de Deus ou não? Porque dependendo da situação, tudo isso será transmitido para o corpo. Corpo, somos, né? No grego. E se houver problemas de ordens espirituais, tudo isto somatiza-se no corpo físico. Lembra-se da cura daquele cego, por exemplo? Quando os discípulos perguntaram ao mestre amado, mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Jesus disse, nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto é para que se manifeste a glória de Deus. Isso quer dizer que, se há doenças naturais, existem as doenças espirituais, provocados por transgressões, por desobediências a Deus, por infidelidades, por pecados não confessáveis. Isso é muito sério. Muito sério. Então, precisamos distinguir quando o nosso emocional está abalado por coisas naturais ou espirituais. Veja que esse lado da psicologia, ela é muito recente, muito recente. E, entretanto, as consequências do pecado já existem desde o Éden. Desde o Éden. Até que ponto a depressão é doença? Ou até que ponto ela passa a ser uma opressão maligna? E é claro que, quando doença pode ser plenamente tratada por médicos da área, por especialistas da área, com medicações apropriadas. Mas quando se torna de origem totalmente espiritual, medicações humanas não surtirão efeito algum. Veja que em Hebreus capítulo 4, versículo 12, já citado aqui, e vou repetir, diz, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E olha agora, e penetra
entra até a divisão da alma e do espírito. Quando os problemas estão só na alma, e se for de ordem emocional comum, natural, tipo depressão comum, aí entra a área psicológica e a doença é tratável. Mas se for profundamente espiritual, somente a palavra de Deus é que entra no espírito. Remédios não entram no espírito. E no caso aqui é o lado emocional, a alma, não é? Mas o espírito já é além disto, somente a palavra de Deus para solucionar. Provérbios 28, 13 diz: aquele que encobre a sua transgressão, o seu pecado, nunca prosperará. Tá vendo? Isso quer dizer que o problema será permanente. Por outro lado, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, perdão, graça, favor. Aí vem sossego, vem paz, vem alegria, vem gozo permanente. Tá vendo? Então veja que as coisas somatizam. Me lembro agora de um texto também, de uma mulher que há 18 anos ela vivia doente. Ela vivia curvada. E não era nenhuma doença física. Não era. Era um espírito maligno que estava nela. Quando Jesus expulsou aquele espírito, ela se endireitou. Então era uma doença maligna. Aquele menino que Jesus expulsou dele, um demônio, jogava a criança na água, no fogo. Era mudo. Não enxergava, inclusive, quando o demônio saiu dele. Pronto, acabou a situação. Então veja que há muita coisa por aí afora que quer se deduzir que seja puramente algo de depressão comum e não é. Então há casos e casos. É por isso que tudo tem que ser muito bem avaliado. O que é comumente emocional, um psicólogo pode ajudar. Mas se for exclusivamente espiritual, aí já tem que entrar sacerdotes de Deus, autoridades espirituais. Olha o que disse Deus em 2 Crônicas 5:14, aliás, 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, olha agora, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Veja que muita coisa aqui é oriunda do pecado. Havendo confissão, quando fala converter dos maus pecados, dos maus caminhos, está incluído arrependimento e confissão. Aí vem da parte de Deus perdão e pós-perdão, cura, saúde. Vocês estão vendo, queridos? O segundo subponto, irmão Peter? Equilíbrio e saúde. Está vendo? Agora, uma vez analisada essa questão, vem agora para o lado físico, equilíbrio e saúde. Esse equilíbrio aí tem muito a ver com o lado espiritual também. Veja que o comentarista citou aqui sobre o poder da língua, que tem poder de dar vida e tem poder de matar. É uma espada terrível. Dizia Tiago que é um pequeno fogo que incendeia um bosque. A língua é tão terrível que um leme, pequeno leme, consegue controlar um navio. Entretanto, a língua, ela é um monstro indomável. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Olha como isso repercute espiritualmente falando. Provérbios 13, 3.
o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas quem muito abre seus lábios só tem perturbações. Vocês estão vendo? Efésios 4, 29. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim somente aquela que possa promover edificação. Colossenses 4, 6. Que a vossa palavra seja temperada com sal, para que se torne agradável para aqueles que a ouvem, e você poder responder com educação, com elegância, aqueles que vêm te perguntar alguma coisa. Disse Jesus, Mateus 12, 36, toda palavra que sair ociosamente de vossas bocas, de vossos lábios, prestareis contas delas no dia do juízo. Porque pelas vossas palavras sereis justificados. E pelas vossas palavras sereis condenados. Repetindo a referência, Mateus 12, 36 e 37. Tiago, capítulo 5, versículo 12, ele disse, não jureis pelos céus, nem pela terra, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não sejais julgados. E sobre isso disse Jesus, que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, e o que passar disto é procedência maligna. Olha o que a língua é e é capaz, os maus pensamentos, os maus desejos. Lendo Mateus 15, 19 e Marcos 7, 21 em diante, ele diz que do interior do coração do homem procedem o quê? Os adultérios, as lascívias, as impurezas, ciúmes, emulações. E Paulo repete isso aos Gálatas 5, de 19 a 21. Então temos que vigiar, proteger o nosso coração. E sobre isso disse Salomão, sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Mas se desse coração, que tem o controle de Deus, procedem as saídas da vida, se esse coração não estiver controlado por Deus, dele sairão as saídas da morte. Então, queridos, equilíbrio. Equilíbrio. E agora, saúde. Cuide de sua saúde. Hoje temos muitos esclarecimentos, né? Que você deve ter uma alimentação de qualidade, controlada, balanceada. Muita coisa pode ser evitada se você tiver uma alimentação devidamente regulada, né? Bem regulada. O que provoca o excesso de sal? O que provoca o excesso de açúcar? O que provoca o excesso de gordura? O que provoca o excesso de óleo da comida? Hein? É só saber controlar, equilibrar também a sua alimentação, para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Hoje, você novo, teu organismo reage bem, mas os anos virão e você sentirá o peso de todos os abusos feitos na juventude. Lembre-se que hoje em dia, com o avanço da ciência, o homem vive muito, muito mais. Tivemos época no Brasil da idade média era 45, 49 anos, hoje já ultrapassa 70. E aí, se a tua qualidade de vida não for boa, aí é que a Bíblia vai se cumprir mais pesada ainda. Passando dos 80, se hoje diz que é cansaço e enfado, a palavra será muito cansaço, muito enfado, além do comum, pelos exageros praticados. Que lição, não é, queridos? Fica aí, então,
essas advertências para cada um de nós, nas quais eu me incluo. Que o Senhor nos abençoe, viu? Vamos agora à nossa conclusão. Conclusão da lição número 1. Uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. 1 Coríntios 2, versículos 14 e 15. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. Salmos 42, 1 e João 14, 27. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8, 10. Pastor Mário. Então, concluindo esta tão preciosa e maravilhosa lição, o que temos a dizer é: tudo está em Deus. Viu? Esteja nele. Obedeça a ele. E você terá uma vida maravilhosamente equilibrada por ele, santificando o teu espírito, tua alma e teu corpo. E esse equilíbrio tríplice te dará um aperfeiçoamento generalizado para um encontro pessoal, vivo e marcante com Deus, no dia de Cristo, no dia do arrebatamento da igreja. Que todo o nosso espírito, que toda a nossa alma, que todo o nosso corpo estejam plenamente santificados e vivendo de maneira irrepreensível até aquele dia que o Senhor vier nos buscar para nos levar para com Ele vivermos eternamente. Cuide-se e Deus de você cuidará. E lembre-se, hein? Não falte à escola dominical. Amado e eterno Deus, meu bendito Pai, te agradeço por esta primeira lição e que esse trimestre nos sirva de muito, muito aprendizado, Senhor, porque muito poucos sabemos sobre Ti. Dá-nos graça para Te conhecer e prosseguir a Te conhecer, sabendo que de Ti virá toda a fonte da nossa vida, do nosso conhecimento. Estenda a Tua mão para dar saúde aos doentes e solucione os problemas de todos os Teus filhos. Estas coisas eu te imploro em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus em toda a face da terra espalhado, hoje e sempre. Amém.